Quase que eu caio com o carro agora no posto, naquela vala que tem para trocar o óleo do caminhão, sabe? Eu prestando atenção no meu celular, quase que acontece isso. Bom, tá a fim de saber mais da Rampage RT? Estamos numa jornada aqui, além de ter um teste gigantesco, com ela de mais de 9.000 quilômetros, estamos numa jornada aqui pelo interior do estado de Santa Catarina, saindo de Papanduva aqui, e vamos longe ainda com ela nos próximos capítulos, mas cumprindo as demandas aqui de Santa Catarina. Com a Rampage, nenhuma intercorrência mecânica, nenhum barulhinho diferente, tudo funcionando a contento. O consumo acumulado dos últimos 172 km é de 10,3 km por litro. E vamos continuar por mais alguns quilômetros à frente. Travessia urbana, 60 km por hora. E aí, o que vocês estão achando dessa jornada minha com a Rampage, hein? Eu sei, vocês já me falaram que queriam que eu tivesse vindo com 208 ou com kite, mas não deu. Era melhor eu vir com a Rampage pela rotina de viagens e tal, e desempenho do motor nessas estradinhas de mão simples aqui. Quando saí lá atrás para São Paulo, eu achei, de São Paulo, né, nos últimos capítulos, nos últimos 1.500 quilômetros praticamente, eu achei que esse trecho aqui não tinha quase postos de gasolina, mas tem muitos. Tem mais do que de São Paulo a Curitiba, muito mais, né? Tem muitos postos de gasolina mesmo. Isso ajuda numa viagem mais tranquila aqui, sem grandes preocupações com autonomia, né? Acho que ajuda. Agora esse trecho aqui tá melhor, sem muitos caminhões, então a média de consumo com certeza vai melhorar em relação aos capítulos anteriores. Outra coisa que eu vi vocês comentando comigo nos últimos dias aí, sobre os preços das versões usadas, que são muito próximos. Na verdade são próximos, RT, Laramie, Rebel, Bighorn. Na verdade a Bighorn não, mas a Laramie, a Rebel e a RT assim, tem preços próximos, porque quando elas lançaram, elas tinham preços próximos, não eram muito diferentes. A 2024 e tal, a 2024 inclusive tinha um volante aqui de camurça, né? Essa parte de camurça, e depois que eles colocaram o centralizador de faixa, a partir da linha 2025, eles falaram que tiraram aquela parte de suede aqui do volante, né? Que é porque diziam que prejudicava o assistente, o reconhecimento das mãos no volante, né? Mas, por quê? Porque na época que lançou a Rampage, a versão Rebel, ela tinha motor diesel e ela custava aproximadamente 239 mil com motor diesel, e ela custava 249 mil, salvo o melhor juízo, com a versão... na versão 2.0 turbo gasolina. E a Laramie diesel custava o que a Rebel custava a gasolina, né? Então era o mesmo valor. E aí tinha a Laramie Hurricane, que era mais cara, e depois mais 10 mil mais cara, e tinha mais 10 mil reais para você comprar a Rampage RT. Então, lógico que considerando 10 mil reais não é pouco dinheiro, mas como usado deve ser que a diferença entre elas deve ter muitas, deve ter Laramie que está com valor superior à RT, e deve ter até Rebel que está com valor superior à RT. A questão é o seguinte, conservação, e uma outra questão é por que os preços eram próximos? Porque o pacote de equipamentos era idêntico, só mudava a questão estética praticamente, né? E o ronquinho da RT, que é um pouco mais evidente, mas só mudavam essas questões, entendeu? Então, aqui tá livre, né? Mas Chico fez besteira, né? Chico fez besteira, com certeza. Você vê que é uma besterol total, né? Então é por isso que as versões têm preços parecidos quando... talvez idênticos quando usado, porque aí tem questão de conservação, quilometragem, por aí vai, tá? Por exemplo, a Rebel, ela tem velocidade limitada a 190 km por hora e os pneus eram mistos, eram de uso misto na época que foi lançado, né? Então tinha um visual mais aventureiro, com para-choques pretos mesmo, né? A Laramie abusava dos cromados,
né? Assim como acontece até hoje, ela abusava dos cromados e a RT abusava do Black Piano, né? Então é tudo preto brilhante na RT, né? E outra coisa importante era o seguinte, o pessoal perguntou por que nesse caso a versão a gasolina ela é mais cara do que a versão a diesel, né? Na verdade é o seguinte, as diesel começaram com uma potência de 200 cavalos, enquanto que a gasolina tinha 272 cavalos, né? E também aí o pessoal falou, não, porque o motor a Hurricane é importado. Não, o motor Hurricane eu não sei se vem da América do Norte, né? Eu não sei se é Estados Unidos, eu não sei. E aí eu não sei se é para os Estados Unidos e tal. E o motor a diesel é italiano. Mas é uma questão de potência mesmo, que são 40 kg de torque, mais de 40 kg de torque, lá são 38, mas a potência específica aqui é muito maior também. Eu falei que tinha 200 cavalos, mas não, tinha 170 naquela época, né? 170 cavalos e... como ele demora muito para ultrapassar, e já tá faixa contínua de novo, não adianta. E tinha 170 cavalos e o torque talvez fosse um pouco fraco para o carro. Levava bem ainda não testei a diesel, mas acho que não deve empolgar. Os números não devem empolgar. E outra coisa na época ela continuou vendendo muito a Rampage, eu acho, pelo preço do carro e tal, mas na época ela vendeu muito pela proposta esportiva mesmo que ela tinha, porque ela faz 0 a 100 em menos de 7 segundos, até a Ram Classic ela faz 0 a 100 em mais de 8 segundos, e a Maverick também faz 0 a 100 em mais de 8 segundos. Então ela era a única que tinha um tempo, levando em consideração a proposta esportiva, era a única que tinha um tempo realmente menor do que abaixo dos 7 segundos. É tão infinito aqui. Pena que a estrada tá um pouco ruim. Não é buraco, é mais solavancos. Mas tá tudo bem. E agora eu tô indo entre 130 e 140. Diferente do que a gente vinha andando nos outros capítulos aqui pelo sul do país. Entre 120 e 140. Galera, olha isso, mais um pra nossa conta. E tô com o mesmo combustível dos últimos capítulos, tá? E que tá marcando o quê? 10,5 km por litro nos últimos 201 km. Longe de próximo de chegar no meio tanque, na verdade. O que sobrou na porta ali que tá fazendo barulho? Garrafa de água estralando. Acabei de falar dela. O cara freia bem demais e acelera bem demais também. Olha a BMzinha que bonita. Muito bonita. Estamos aqui um longo período sem conseguir ultrapassar. Muito cheia a estrada mesmo. No sentido contrário, né? Muito cheia não, porque às vezes acumula carro, né? Ajudar o pessoal, mas ninguém veio. Olha que bonito, cara. Olha que visual bonito.
Será que tem algum inscrito do canal que é dessa região? Será? Deixa nos comentários, quero saber. Ou se passa por aqui, ó. Aí sim, vai bem demais. Vai bem demais, ó. O povo aqui vive, viu? Aqui o povo vive. São Paulo a gente sobrevive. 9.806 quilômetros rodados. Você vê que avançamos bastante com a quilometragem dela aí nos últimos capítulos. Agora para ultrapassar tudo isso aqui, por isso que eu falo, se eu tô com 208 aqui, olha lá, o caminhão vai ultrapassar primeiro. Hilux. Vou pelo menos passar o polinho aqui. Olha lá, vem carro lá, não dá. Ó, Picasso vai ultrapassar e vem carro. Pessoal, você vê, boiou pra ultrapassar e ultrapassa quando vem carro. Estão reformando aqui bastante. Porra, mas o cara com... Olha que loucura, o cara tirando pedra da encosta sem proteção e os caminhões passando aqui, cara. Imagina se uma pedra daquela bate no caminhão, num carro aqui. Que loucura, né? Velocidade à frente. Cá estamos na Serra Gaúcha. Eita, o caminhão jogou pro meu lado aqui, vocês viram? Subidão sem fim. Ó. Opa! Cantou pneu fácil, hein, a Rampage. Nunca tinha visto ela cantar pneu. Fácil, 80 por hora na curva que é 50. Isso se não tiver óleo na pista ali, né? Olha que beleza. Cara, o tamanho desse caminhão não cabe nem na faixa. Olha isso. Quase não cabe na faixa, né? A garrafa estralando. Ele deixou passar antes de ultrapassar, ó. Agora que ele foi ultrapassar de novo. Aí sim. Educado, hein? Gentil.
Monte Castelo e Santa Cecília, limite de municípios. Santa Catarina. Fim da faixa adicional 200 metros. Putz, eu me distraí aqui, subi em cima desses tachões da pista central. Ó, cara de frente comigo. Fui pegar água aqui, subi, tava em baixíssima velocidade, subi em cima dos tachões. Espero que não tenha arrebentado o pneu na lateral. Os dois. Que aconteceu isso com o HB20. Eu tive que trocar os dois pneus do carro. Espero que não tenha danificado. E é uma coisa bem simples, só que pega na lateral, às vezes cria bolha. E aí só trocando. Só trocando o pneu. Infelizmente. Putz, espero que não, viu? Se fosse o carro menor, talvez seria pior essa parte. Da estrada só vejo o Hilux e S10, praticamente. Hilux e S10 de caminhonetes. Grande parte do percurso aqui, desse percurso, sem internet, viu? Junção de faixas à frente. Os radares aqui são de 60 km por hora. Mas é aquela coisa, se não tem o radar, o cara emprega um ritmo muito elevado para essa estrada, né? Que é muito cheio de curvas. E aí a confiança já viu. Com vocês um pouco dessa BR-116 aqui em Santa Catarina. Faixas à frente. Agora que engatou oitavo. E nem vai engatar nona agora. Por causa do subidão. Autopista Planalto Sul. Eu achei que tinha um radar logo depois da... A Hilux ultrapassou e começou a frear. Falei, putz, dei um pé fundo, depois tirei o pé, entendeu? Achando que tinha um radar logo depois do caminhão. Isso eu tinha colocado um pouquinho do ACC aqui nessa rodovia que tem bastante curva. Coloquei na velocidade um pouco mais elevada. Quando ele viu essa curva, ele freou. Então eu falo, o ACC dela, o ADAS, é muito moderno, sabe? Ele freou e aí quando eu tirei o ACC e fui frear, eu vi que o freio tá mais sensível. Então tem isso também, entendeu? Ele pré-condiciona os freios, né? Isso é bem legal. Radarzinho ali a 80, eu freiei em cima dele. Não sei se eu tava 120, freiei em cima. Não sei se eu levei multa. Mas eu falo pra vocês que eu nunca levo multa, né? É raríssimo. Passo anos e anos sem levar multa. Já enfrentei isso. Olha isso. Olha isso. Você viu o Corolla Cross? Já enfrentei subida, descida de serra.
índice de acidentes. Você vê por quê, né? Caminhão vazio é outra coisa, né? Junção de faixas à frente. Sobe rapidão. Não andamos pouco não, hein? As pedrinhas tomando conta e batendo na frente. Sorte que tem PPF. E o consumo? Estamos com 10,5 km por litro nos últimos 262 km. Meio tanque, exatamente, e temos 260 de autonomia. Essas estradinhas vicinais aqui, o que incomoda é o peso do volante em curvas, tá? A progressividade do volante é muito exagerada, poderia ser um pouco mais leve, tá? Poderia. De novo, trânsito fluindo, sozinhos na estrada praticamente nessa pista, curvinha fechada e ela vai bem, ó, nem inclina a carroceria, viu? Pista Planalto Sul. Mais um pedágio para nossa conta. Aproximando-se de um pedágio. Cobrança automática, debitada na fatura mensal, que não é pouca. Vamos lá, radarzinho a 40. Passei a 41. E aí, o que vocês estão achando do consumo? Diga pra mim aí. Eu acho excelente, porque andando relativamente forte. Golinho a mais no acelerador. Minhas malas caindo lá atrás. Estamos chegando nas nuvens. É um município, Ponte Alto do Norte? É isso, né? Ponte Alto do Norte. Andei 1 hora na estrada sem internet praticamente. Material de construção. As horas que vale a pena usar o ACC, ó. Tô com o ACC ligado aí. Esse barulho de freio do caminhão.
então para nós, detonador de consumo, 9.874 quilômetros. Mais 15 quilômetros aí eu vou parar e vamos trabalhar, vamos trampar. Ó, comportamento de carro esportivo mesmo, bom demais. E aí estamos com 296 km rodados com esse tanque, 10,5 km por litro e autonomia de 223. Você vê que ultrapassa os 500 km de autonomia e eu tô andando forte assim, no mínimo 100, 120, 130, às vezes 150 que vocês viram aí. Ó a ranzona aí. Ranada, F-150 antiga. Nossa. Isso é louco. Vamos passar pelo município. Estamos passando pelo município de São Cristóvão do Sul, Santa Catarina. Essa parte aqui é um trecho de baixíssima velocidade. E aí eu vou parar em 3 km aí, um pouco menos. Estamos chegando no destino. Que bom. Tá batendo pedra. Blumenau, Lages. Outro carro que eu vejo muito na estrada, Compass. Muito. Vamos em destino a Lages aqui. Para Porto Alegre só faltaria mais 416 km, hein? Vamos na BR-116 aqui. Vejo muito Compass, aí já tem outro ali atrás, ó. Chegando junto aí. Na faixa contínua, olha isso. Eita, meu Deus. Pessoal, estamos chegando aqui. Olha só, o consumo dos últimos 313 km, 10,5 km por litro. 10,5 km por litro. É o mesmo tanque, tá? Eu não estou abastecendo. Quando eu abasteço eu aviso, tá? 10,5 km por litro. Tô gostando. E é isso. Mais um pouco para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Like aí, comentário. Até nossas próximas viagens. Fui!